Volta ao time, Diego, Everton Ribeiro, Guerreiro e Everton. É praticamente o time que jogou com o Corinthians. Um duelo de goleiros para a seleção brasileira. Vanderlei contra Diego Alves. Os dois podem estar na Lembra quando Copa? teve, acho que Santos e Atlético Paranaense na Libertadores? A gente falou, né? Um duelo, Everton contra Vanderlei. Quem pode ir para a seleção? E ali o Everton foi muito mal, né? Acabou falhando. É mais uma chance para o Vanderlei mostrar que merece uma vaga na Copa do Mundo. E merece mesmo, né? E o Diego Alves voltou para cá muito também por isso, né? Para ser titular do Flamengo e se aproximar da seleção. Olha o time do Flamengo aí. A novidade é o Willian Arão, né? O Willian Arão retoma a condição, né? Eu ouvi uma sonora do Zé Ricardo logo após o jogo contra o Corinthians e ele falou em alto e bom tom que mudou o esquema, né? A entrada do Willian Arão passou o Flamengo de um 4-2-3-1 para um 4-1-4-1. E isso o agradou muito porque tinha boa saída de velocidade pelo lado com o Willian Arão. Então, qualifica o meio-campo, né? Com saída, com bola nos pés, mas é preciso... tanto o Everton quanto o Everton Ribeiro, eles também se movimentarem para dar opções para o Diego. Acho que o Diego está muito preso no meio do campo. No meio, pragmático, ali tendo que tocar só de lado, quando na verdade ele tem qualidade para fazer passes que colocam os seus companheiros frente a frente com o goleiro adversário. Então, assim, se ficar estáticos, os jogadores que jogam mais à frente, pode ter dificuldade do Flamengo. Mas se tiverem uma movimentação constante e confundirem a defesa do Santos, que tem uma certa dificuldade, o Flamengo pode ali surpreender. É duelo de parceiros, né? O Renato, em tese, marcando o Diego, né? Companheiros de 2002. O que tá virando modinha como muita gente se defende com duas linhas de 4, você colocar o armador, o cara mais cerebral, no caso o Diego, né? Em tentar ficar entre as duas linhas de 4, que seria um espaço onde ele poderia criar mais jogadas. Mas não é o caso do Santos, né? O Santos não tem... Você vê o Santos, por exemplo, a gente vê o Botafogo ali, o Santos é um time muito mais ofensivo, né? Um time muito mais... mas contra o Grêmio, por exemplo, ficou todo lá atrás, né? Fez um 4-5-1 ali, trancadinho, quase não saiu, mas aí vai jogar em casa. A questão do Flamengo, essa mudança que o Zé Ricardo fez no intervalo, fez diante das circunstâncias do jogo. Estava perdendo o jogo fora de casa para o Corinthians e precisava ir para o jogo. E fez por 45 minutos. Será que sustenta 90 minutos jogando dentro do campo do adversário? É claro que ele pode mudar no intervalo e voltar atrás se o Flamengo conseguir um bom resultado no primeiro tempo. Mas a questão da saída do Willian Arão do time, um pouco mais atrás, para mim tem a ver com a entrada do Everton Ribeiro e a perda da capacidade de marcação daquela linha ali. Então ele reforçou com o Cuéllar. Não sei se ele vai para o jogo já de início para o Santos para bater de frente com só o Márcio Araújo à frente da zaga e todo mundo lá dentro, né? Não sei. Mas tem uma coisa que você não precisa mudar o sistema. Eu acho que o Willian não saiu do time por causa da questão tática, mas saiu também porque ele estava tecnicamente mal. Foi o pior momento dele no Flamengo. Eu tenho não sei se é exatamente isso, mas a minha interpretação é exatamente em função disso. Porque a grande virtude do Arão nunca foi ser exatamente volante, ser o homem que aparece na área, que se infiltra. Mas esse é com o Diego e Everton Ribeiro, ele não tinha mais essa liberdade para chegar. Ele teve que ficar mais preso. E como volante, ele não tem essa capacidade. Eu acho que... Por isso entra o Cuéllar. Então, diante da necessidade de ser mais ofensivo, ele coloca o Willian Arão. Mas de início, não sei se ele vai apostar. Eu acho que ele pode ter essa capacidade de infiltração, mesmo sendo segundo volante de saída. Você fala assim, 4-1, 4-1, você põe um volante aqui e os 4 na frente, lado a lado. A melhor característica do Arão é a infiltração. E ele pode ter, mesmo com o Everton Ribeiro e com o Diego, se você tiver um ajuste, pode funcionar. É o Elias que fazia infiltração tendo o Renato Augusto e Jadson. Às vezes era 4-1, 4-1, às vezes ele conseguia voltar para se posicionar na posição ao lado do volante e se lançar como elemento de surpresa. Depende também do Everton Ribeiro, do próprio Diego recomporem quando ele for para cima. Porque senão você deixa muito espaço na faixa central. Aliás, eu tenho ouvido alguns comentários, gostaria de saber a opinião de vocês, que o Everton Ribeiro e o Diego ainda não aconteceu o encaixe e um estaria atrapalhando o rendimento, o posicionamento do outro. Vocês concordam com isso? Vem dessa forma? Eu acho que o Diego ainda, assim, o Diego precisa do espaço para escapar para o lado do campo.
E ele está escapando um pouquinho menos, ele está mais centralizado, às vezes muito centralizado. O Everton Ribeiro está ocupando esse espaço que ele flutuaria? Ele sai e não conseguiu ter o ajuste ainda, mas pode acontecer diversas vezes o ajuste até por o Everton Ribeiro. Então vamos inverter, o Everton Ribeiro vem para dentro e o Diego escapa para o lado. O Diego vai jogar atrás da linha dos volantes e o Everton Ribeiro vem por dentro. Tudo bem, vai ter a questão que o Eugênio colocou. Nesse momento vai ter espaço para o Arão se infiltrar. Tudo isso é ajuste de time. Semana passada o Carille falou uma coisa, embora não seja, não pode servir de muleta para o Flamengo, não é muleta, o Flamengo era para estar no estágio melhor do que está. Era para estar no estágio melhor do que está. Mas, quando o Carille diz assim, antes do jogo contra o Flamengo é um grande adversário, tem grandes jogadores, mas eles têm uma questão que é, eles receberam muitos jogadores no decorrer do ano e isso requer ajuste. E a minha vantagem é que eu tenho um time que está junto desde fevereiro. Isso não é muleta do Flamengo, mas é uma parte da história. Você entender que o Arão precisa se infiltrar. E para ele se infiltrar, o Everton Ribeiro e o Diego tem que ter um posicionamento que eles se entendam também, de mudança de posição constante. Mas para você. Desculpa, não, fala, dentro disso tudo que você está dizendo, e na pergunta do João, o que eu entendo assim, se me perguntar, o futebol brasileiro acabou há alguns meses, 1 ano, 2 anos atrás, quando a gente vivia realmente uma crise técnica, eu falava ao contrário. Eu falo, não, os jogadores existem, só falta deixar liberdade de expressão, deixar eles driblarem. Por que eu estou voltando nesse assunto? Porque eu acho que o encaixe deles vai passar mais pela liberdade de jogar do que na obrigação de ter que marcar, mas jogar de ter que se recompor. Os técnicos ficam muito presos a quando o time não tem a bola. Mas se jogar e encaixar e dar certo, é muito mais quando se tem o poder da bola. E vendo esse Flamengo do Everton Ribeiro, Diego e o Everton do outro lado, eu vejo eles muito presos, muito estáticos a essa formação tática. E aí sem espaço para criar o que eles podem. Em cima do que você está dizendo, Edmundo, eu vou tentar. A minha percepção não é. Porque o Flamengo fica muito tempo com a bola. O Flamengo é um time que gosta de ter a bola. E mais tem posse de bola no campeonato. Exatamente. Mas quantas vezes você vê o Everton Ribeiro lá na esquerda e o Diego lá pelo lado direito? Assim, mas aí ele tem a bola preocupado em não perder a bola. Tá entendendo? Não é no momento que ele não vai ter a bola. Eu tenho a bola, mas eu não vou inventar muito, porque eu não posso perder. Então eu vou fazer o básico. Daqui pra lá. Talvez por ter uma defesa lenta. Se esse jogador sair daqui pra tentar uma infiltração, eu perder a bola, vão trabalhar em cima dele. Então me parece que há um medo do Flamengo de perder essa bola. Por exemplo, o gol do Jô, o que valeu, foi em cima de uma bola perdida numa tentativa de enfiada para o Guerreiro, que o Balbuena se antecipa, sai jogando e o Balbuena passa pelo meio de campo do Flamengo com facilidade e faz a enfiada para o Jô. Eu acho que a preocupação do Flamengo é, ok, eu tenho a bola no ataque, eu não vou perder essa bola, porque se eu perder, eu tô complicado no contra-ataque do adversário. E por isso ele ousa pouco, porque o que falta ao time do Flamengo quando tem a bola é exatamente isso. Passa para lá, passa para cá, gira. Vamos dar opção de passe para quem tem a bola. E normalmente não tem opção de passe. Aí pega o Diego, toca para um lado. Aí o Everton devolve para cá, vai no William Arão, volta no... E fica girando ali. E o que o Flamengo acaba fazendo? Abre na ponta e cruza para tentativa de cabeceio. Eu lembro de 2 lances, e aí é uma coisa que vai na contramão do que a gente está discutindo aqui. Eu lembro o gol do Diego contra o São Paulo. Momentos em que o Diego foi quase centroavante. Troca de passes entre Everton Ribeiro, participação do Guerreiro e finalização do Diego. O gol que o Diego perdeu contra o Corinthians, né, que foi uma linda jogada, uma jogada belíssima do Flamengo, e o Diego acabou... São momentos... O que o Diego tá fazendo ali? Sim, ele não era para ser o Guerreiro? Você tem razão, mas são lampejos. Assim, o que o torcedor do Flamengo, e o que a gente está discutindo aqui, é que isso aconteça com mais frequência. Constante. Mas eu falei, então, por exemplo, a troca de posição, o Everton Ribeiro, às vezes, vendo centralizado, eu tô lembrando muito do gol contra o São Paulo, que o Diego fez. O Guerreiro dando um passe, né, ele saindo da área, deixando o centroavante, e o Diego se infiltrando,
Isso é o melhor que a gente tem visto do Flamengo em alguns jogos recentes, como foi no lance em que o Diego perdeu o gol contra o Corinthians. Né? Até o Diego Guerreiro saindo da área. E o Diego até na entrevista ele falou assim, fundamental que às vezes não é tão eu acionado. falhei dessa vez, mas eu, por exemplo, nem sempre tenho falhado e espero repetir outras vezes esse tipo de jogada, essa situação. Ele chegar naquela condição para finalizar. Então eu acho que o Everton Ribeiro e o Diego funcionam muito bem, se entendem muito bem e o Diego pode lucrar com isso, inclusive fazendo mais gols, sendo um cara com mais chegada à área, como ele fazia na época que ele era garoto. Né? Hoje ele não é mais garoto, né? Mas na época do Diego e Robinho dos Santos, o Diego chegava frequentemente, finalizava muito dentro da área. Não só criava, dava passes, como a gente viu ali no primeiro gol do Berril contra o Santos, a assistência que ele dá. Acho que com o Everton Ribeiro, o Diego também tem possibilidade muitas vezes de chegar à área para finalizar. Esse jogo é espetacular porque é a briga mais direta dessa rodada, né? Você vê ali, se o Flamengo vencer, ele ultrapassa o Santos. Se o Santos vencer, ele já abre 5 pontos em relação ao Flamengo. Você diria que é um jogo de 6 passar pontos? o Grêmio. Grande jogo de 6 você pontos. pensar em- Mas é a briga direta mais intensa dessa rodada. E o Flamengo, por estar abaixo na classificação, tem uma pressão maior ali. É o que eu falei ontem, assim, diferente do jogo da semana passada na Vila Belmiro, hoje o Flamengo não pode perder. Perder na semana passada causou um mal-estar, uma turbulência, um problema, mas o Flamengo, nesse jogo, ele não pode perder, porque ele pode ficar, ele pode ser ultrapassado pelo Sport. Então, usando as suas palavras, empatar seria perder uma rodada. Exatamente. Ele perde uma rodada porque ele pode perder, no mínimo ele mantém a diferença pro Corinthians, empatando, E perde uma posição. e perde uma Se posição. eu fosse o Tite, o técnico da seleção, o Tite que gosta de ver jogo em loco, eu iria nesse jogo, Santos e Flamengo, no lugar de ir no Atlético e Corinthians. Eu acho que para ele, observador, jogadores com potencial para a seleção, eu iria nesse jogo. Só para voltar aqui no assunto anterior, a gente está batendo muito no Flamengo e Corinthians porque pensando que o objetivo do Flamengo é ser o campeão e o líder é o Corinthians. Mas o Flamengo, já, na realidade, já está brigando com outros. Foi ultrapassado pelo Palmeiras na última rodada, né? Nos critérios de desempate. Tem o Sport chegando ali, tem que tentar passar o Santos, o Grêmio. Então, antes de pensar no Corinthians, o Flamengo tem que tentar ali ver a economia mais direta dele. Eu estou pensando no Corinthians, que está lá em cima. E olha o Sport passando aqui, olha o Palmeiras. Mas o Sport só vai passar ele se ele não vencer. Exatamente. Ao vencer, ele começa a mirar Então, mas o alvo principal. Mas já é uma ameaça mais direta para ele. Aliás, o Flamengo já pode começar o jogo em 6º lugar, porque o jogo do Sport é 7h30, se vencer o Fluminense, ele já ultrapassa o Flamengo ali. O Flamengo, em função de não ter se classificado na primeira fase da Libertadores, ele sofre uma pressão muito grande por um título de expressão. O mata-mata é o mais provável, porque faltam apenas 4 jogos. Mas tem um grande adversário pela frente, que é o Botafogo. Ele não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, porque já no mês de agosto... Está na semifinal da Copa do Brasil. Pelo menos para buscar o G6. Olha só, daqui a pouquinho nós vamos mostrar as duas